Eu vos saúdo na graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu nome é Otoniel Teodoro e o assunto de hoje é o comportamento do cristão em meio às crises. Iremos falar sobre o momento que vivemos em 2020, talvez para a nossa geração, um dos piores momentos de toda a nossa existência. Então nós iremos falar como é que o cristão deve se comportar quando vem a adversidade, e nós estamos falando talvez da pior das adversidades passadas pelos seres humanos nos últimos 40, 50 anos. Vamos contextualizar o nosso momento aqui. Nós estamos no mês de junho de 2020 e durante este ano de janeiro para cá, não existe outro assunto que não seja sobre a pandemia iniciada na China e depois espalhada para todo o planeta. Não existe um país que de alguma forma ou outra não tenha sido afetado pela doença. Talvez algum lugar um pouco menos, como se ouve falar na própria China, não se sabe o porquê. Também na Rússia e países como a Finlândia. O que eu me lembro agora em mente, que vem à minha mente, são esses países nas quais, sendo que a própria China, onde começou o vírus, ela tem até menos que 5 mil mortes. A Rússia também não passa de 8 mil mortes, alguma coisa muito abaixo da realidade de Brasil, Estados Unidos e Itália, Espanha, França e outros países. A Finlândia, na qual eu mencionei, eu li alguma informação que a quantidade de mortes lá também é bastante pequena. O que eu quero falar a respeito disso? A minha visão é que a doença existe, o vírus existe e nós devemos tomar cuidado, sim. Mas existe uma mentira engendrada em toda essa situação que a imprensa se aproveitou para instaurar o medo nas pessoas. Eu tive assistindo um vídeo e fiz algumas anotações há uns tempos atrás de um vídeo do professor Marcos Trombetta, é um coach de empresas que tem um canal no YouTube, e ele disse que existe um prazer. Ele falou de 6 prazeres, 6 coisas que alimentam o prazer na vida do ser humano. E uma das coisas que alimenta o ser humano de prazer é o medo. O medo é um alimento para o ser humano. Existem pessoas que se alimentam do medo e isso lhe causa algum prazer. Como assim? A alegria traz prazer, a expectativa traz prazer e o medo também traz prazer. Existem pessoas que gostam de assistir programas de violência, filmes de terror, e isso traz um certo prazer para aquela pessoa. Porque se não fosse assim, se fosse ao contrário, a pessoa não assistiria. Então, isso deve trazer alguma adrenalina, alguma coisa dentro desse ser humano que ele se alimenta disso. Não é bom, não é uma coisa boa, porque nós devemos nos alimentar daquilo que deleite, aquilo que traz algo bom para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento. O apóstolo Paulo, no capítulo 12, versículo 2 de Romanos, o apóstolo Paulo diz assim: "E não vos conformeis com a presente era, mas transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." O apóstolo Paulo aqui ele quer dizer que nós não devemos nos conformar com a presente era, aquilo que está acontecendo. Nós temos que transformar pela vossa mentalidade para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que analisar o contexto e nós não podemos nos apegar a isso. Nós temos que transformar isso em esperança, nós temos que transformar isso em fé, nós temos que transformar o vale em paz.
Não importa qual é a adversidade que o crente está passando, ele tem que ponderar essa situação à luz da Bíblia. Isso é o que o apóstolo Paulo fala aqui. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então você pega a crise que você está passando e coloca ela à luz da Bíblia. E isso vai te trazer um conforto, porque a palavra de Deus nos gera uma expectativa de esperança. Não existe situação pior que a palavra de Deus não possa nos refrigerar a alma e o espírito. Então é isto que nós recebemos de orientação do apóstolo Paulo. Olha só o que acontece. Outro dia eu estava lendo uma matéria e, por incrível que pareça, eu fiquei bastante decepcionado. Nós sabemos que existe um canal de TV e ele tem lá a sua extensão na TV a cabo. E durante esta pandemia do vírus que afetou o mundo, no Brasil, este canal chamado, eu vou falar ao contrário aqui, você coloca, eu vou falar, não tem problema eu falar, a Globo News teve a maior audiência do mês de junho. O canal mais assistido na TV a cabo foi a Globo News. Se vocês olharem as notícias desse canal e da própria Globo durante este momento de pandemia, é catastrófico, é para colocar a população em choque, em expectativa de desgraça, mazela e de não ver uma esperança em nada. É necessário fechar os olhos para o mundo material e abrir os olhos para o mundo espiritual. Ou seja, esquece esse plano aqui e olha para o espiritual. Se apegue em Deus. Não tem como ficar olhando o tempo inteiro para as más notícias, para os acontecimentos. Nós temos que estar acesos em nós. Nós temos que fazer estar aceso em nós a esperança da glória. Não tem como ficar olhando apenas para este mundo. Nós devemos desviar os nossos olhos do horizontal e atentarmos o nosso olhar para o vertical. Vamos para o texto bíblico. O apóstolo Paulo diz assim, no Romanos 12:2: não siga as modas e costumes da sociedade mundana que o cerca, mas deixe o seu modo de pensar ser tão mudado pelo Espírito Santo que você procure e reconheça a vontade de Deus e ame fazer isso. Então você pegue o contexto secular, veja o que está acontecendo e joga isso na Bíblia. Joga isso no Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo trabalhar a sua mente e você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Caso você não faça isso, você viverá o desespero que o cerca. O apóstolo Paulo, ele é o nosso mediador desse assunto aqui. Eu me apeguei aqui aos textos de Paulo. Olha o que o apóstolo Paulo fala O apóstolo Paulo fala aqui em Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Estou pressionado por ambos os lados. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. O apóstolo Paulo, ele vivia aqui na terra uma pressão gigantesca de perseguição. Ele queria ficar aqui na terra e cumprir a sua missão. Mas o desejo de estar com Cristo era tão grande que ele se sentia pressionado. Ele já não sabia se ele queria viver ou se ele queria morrer. Qualquer coisa para ele estaria ótimo, mas ele diz: estar com Cristo é muito melhor. O apóstolo Paulo certamente acreditava que na sua morte a sua alma deixaria o seu corpo e imediatamente estaria com Cristo, pois somente assim a morte poderia ser lucro. Olha só, vejam só, nós estamos passando por uma situação na qual a humanidade está morrendo de medo, e nós temos que, da forma que eu falei aqui, eu preciso dizer que o medo mata, né? Poderia dizer estão tomadas de pavor, mas eu disse morrendo de medo, né? O medo também mata. Nós temos que saber que o vírus existe, mas muitas das vezes por causa do vírus você pode sair correndo de um lado para o outro, fugindo de uma situação e ser atropelado,
Ou muitas das vezes você ficar tão preocupado a ponto de ter problemas psicológicos, psicossomáticos, vira loucura. Outra coisa que pode acontecer, você ter um problema cardíaco, alguma coisa que venha te cercar. Então, nós temos que descansar. Nós temos que descansar. E o apóstolo Paulo olhava aqui para uma situação de que, se ele morresse, ele estaria com Cristo. Se ele vivesse, ele estaria fazendo a missão que lhe foi delegada a fazer. Então, nós temos que olhar duas situações. Para o cristão, o morrer não é perder a vida, mas é sim ganhar uma nova vida. A vida que não tem fim, a vida eterna. Então, é isso. Nós não podemos pensar apenas que se a gente morrer aqui, nós estaremos perdidos porque perdemos a vida. Não. O cristão, ele tem uma vida após esta. Nós cremos no porvir, cremos e sabemos que estaremos com Cristo a partir desta vida. O apóstolo Paulo diz também, assim, conforme a minha intensa expectativa e esperança de que em nada me envergonharei, ao contrário, com toda a confiança, como sempre, assim também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. O apóstolo Paulo sabia que ele estava cumprindo perfeitamente a missão que lhe havia sido dada a fazer na terra. Ele estava cumprindo perfeitamente o seu chamado. Ele sabia que vivo ele continuaria fazendo, morto, um legado seria deixado através da sua história, através do teu trabalho, e o nome dele não seria esquecido. E neste momento nós estamos aqui vivendo um momento difícil e baseando-se na escritura que o apóstolo Paulo deixou para a igreja dos Filipenses. Então nós devemos nos apegar aos escritos de Paulo, e Paulo morto deixa esse legado para nós, de confiarmos que se nós estamos fazendo uma grande obra, nós não seremos esquecidos. E também seremos lembrados no céu, e receberemos o galardão de Deus, e seremos parte da eternidade com Cristo, na glória para sempre. Vamos lá. Vejam agora o que diz sobre o nosso olhar. Onde é que o nosso olhar deve pegar? Nós devemos ficar pegados na televisão, pegados nas notícias da Globo e da Globo News, fazendo esse canal ser o mais assistido do mês de junho, ou olhar verticalmente? Olha só o que aconteceu. 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 e 17. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade, com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? E o profeta acalmou-o, dizendo: não tenhas medo. Portanto, são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. Em seguida, Eliseu orou, suplicando: ó Yahvé, abre os olhos dele a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Então, veja só, para que se desesperar se conosco está o maior? Nós devemos olhar para as situações e dizer: Senhor, tu estás conosco assim como estavas com Eliseu. Eu vou vencer. E se a incredulidade tomar conta de alguém, diga para ela: o que está conosco é maior do que está com eles. E para finalizar, Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e questiono: de onde virá o meu socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que teus pés vacilem, não pestaneja aquele que te guarda. Certamente não, de maneira alguma cochila, nem dormita o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor dioturno, como sombra que te guarda. Ele está à tua direita, não molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, ele protegerá a sua vida. Estarás sob proteção do Senhor, ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo o sempre. Então fique com esta palavra: você está protegido agora e para sempre. Não se esqueça, Deus é contigo, você vai vencer.